Noi Lukaku não lo vogliamo. O Lukaku nós não queremos. Bem tornado, tifoso bianconero, Finestra bianconera, depois de uma semana, estava com saudades, não é mesmo? Pois bem, falar em Finestra, eu vou até fechar a janela, né? Agora sim, o que não fechou é a janela do Giuntoli, mas a gente vai falar um pouquinho de mercado. Antes de mais nada, inscreva-se no Finestra bianconera e ative o sino para as notificações das notícias da velha senhora, quando elas existirem, quando elas forem verdadeiras ou relevantes, né? Porque a gente aqui não vai ficar colocando qualquer tema só para atrair a sua visualização. Antes de mais nada, sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus, JFC São Paulo do Brasil, estamos no site da Juventus, estamos ali, reconhecidos pela velha senhora. Se quiser fazer parte, siga-nos no Instagram e venha fazer parte dessa família bianconera, que estamos em São Paulo, mas é válido para o Brasil todo. Temos aí associados no Rio, no Rio Grande do Sul, enfim. Bom, ontem eu havia comentado alguns vídeos atrás que no dia 9 de agosto, mais conhecido como ontem, a Juventus faria o seu tradicional jogo, né, antes de iniciar a temporada. Lembrando que ainda tem um amistoso para ser feito contra a Atalanta, né? Aliás, a Atalanta tá montando um belo time, hein? E aí, ontem, no Allianz Stadium, 20 mil pessoas. Se colocassem ali mais disponibilidade, certamente teríamos mais torcedores, né? Que com tudo isso que aconteceu nessa temporada, apesar do alegre, apesar da falta do bom futebol, o torcedor, ele não abandona o time, né? Ele abraça, e 20 mil pessoas estiveram lá. No final, estiveram no campo, inclusive tinha amigos meus ali, né, que moram ali na Itália, que até fizeram um vídeo lá do campo, também fizeram esse protesto aí pela não vinda do Lukaku, já a gente fala disso. E ontem essa partida Juventus A contra Juventus B, que é uma tradição que sempre foi feita lá em Vilar Perosa, que dessa vez, como a gente comentou aí num vídeo aí, por conta de questões familiares, né, que envolve o Agnelli, não foi realizado ali, e foi realizado pelo menos esse ano no Allianz Stadium, né, com a presença da torcida, né? Em Vilar Perosa a torcida também ia, né? Enfim, o jogo em si não importa tanto, foi 8-0, né? 8-0 para a Juventus, contra a Juventus, né? Aí fica fácil. Mas teve alguns destaques positivos, né? Muitos torcedores empolgados com o Caio Jorge. E eu, até quando eu falo torcedores, por exemplo, um dos meus grandes amigos juventinos ontem me mandou uma mensagem de manhã ali na Itália e falou assim: Mário, o Caio Jorge fez 3 gols, hein? Será? O que você pensa dele, né? Eu falei: olha, não se iluda, porque é só um bom jogador, mas não está no nível Europa. Mas deve fazer parte aí do time da Juventus, né? E outro que deve fazer parte, pelo menos se depender da vontade dele, é o Cambiasso, né? Agora, eu não sei, vamos ver qual é a intenção ou as intenções do Alegre com o Cambiasso, porque ele quer ficar, né? Enfim. Agora, a questão do Vlahovic, né? A questão do Vlahovic e do Lukaku, né? Porque parece que não vai mais ter a troca, porque o Chelsea não vai mais fazer essa situação. Aí a gente precisa colocar algumas coisas muito estranhas e muito interessantes. Eu, sinceramente, já dei minha opinião. Eu não gostaria de ver o Lukaku com a camisa da Juventus. Primeiro, porque ele não tem a menor identificação com o clube. E segundo, porque é um jogador já que está em fim de carreira, certo? Ontem um amigo meu falou assim: Mário, mas não é a mesma situação do Higuaín? Porque o Higuaín também não tinha identificação com a Juventus, era um ídolo no Napoli e deu super certo, pelo menos foi muito importante nas conquistas dos Scudettos, e a torcida abraçou e adora ele até hoje, né? Eu falei: não, existe uma diferença brutal, né, entre o Higuaín e o Lukaku. O Higuaín no Napoli,
quando ele era ídolo do Napoli, ele nunca falou mal da Juventus. Ele nunca, para fazer moral com o time do Napoli, ele nunca pisou na Juventus, nem fez piada e nem fez algo desrespeitoso, né? A piada, dependendo da situação, até vai, porque faz parte do futebol. O que não pode é ter desrespeito. Isso ele nunca fez. Tem jogador que quer fazer moral com a torcida e acaba desrespeitando um rival. Isso não pode. Então, o Higuaín nunca fez isso. Ele ia lá, fazia os gols dele, comemorava junto com a torcida do Napoli. Uma vez, inclusive, ele subiu ali no meio da galera mesmo, da torcida do Napoli. Mas ele nunca desrespeitou a Juventus. Depois ele teve um problema lá com o De Laurentiis, ele acabou vindo para a Juventus e todo mundo sabe a história. Agora, o tipo de declaração que o Lukaku, né, disse várias vezes, não, como quem diz assim, olha para mim, eu sou um cara decente, jamais eu vesti essa camisa, jamais, né, nunca, posso jogar em qualquer time, menos na Juventus, esse tipo de coisa não se fala, né, fica quieto, não fala nada. Então, não é só questão de não ter identificação, é a falta de respeito que ele teve com a camisa da Juventus. Esse é o primeiro ponto. Você não sabe o que vai acontecer? O Lukaku vai ser a versão jogador do Sarri. O Sarri não tinha a menor identificação com a Juventus, falava besteira da Juventus, e aí chegou na Juventus, empurrou com a barriga, ganhou um título e tal, mas foi daquele jeito, com aquela má vontade, sabe, o que eu estou fazendo aqui e tal. Aí deu parabéns para o Napoli quando ganhou da Juventus. O Lukaku vai ser o Sarri em campo, né? Vai estar lá, porque, olha só, esse é um assunto complexo, porque o Lukaku, ele não queria sair da Inter. Ele não queria sair da Inter. O problema, meus queridos, é que a Inter, vou contar uma coisa para vocês aqui, a Inter está quebrada. A Inter, nesse momento, está quebrada. E isso não é problema meu, isso é problema deles. Porque senão a Inter bancava o Lukaku mais um ano. Tá certo? Isso é problema deles, né? Agora, o fato do Chelsea não fazer mais essa troca com o Lukaku não quer dizer que ele não vem. Por quê? Porque o Tottenham deve perder o Kane para o Bayern de Munique. Deve acontecer essa negociação, sim. Né? O Bayern que também estava de olho no Vlahovic. E aí eu vou colocar uma hipótese, tá? Prestem atenção no que eu vou dizer, é hipótese, não é informação. O Tottenham pode fazer uma proposta pelo Vlahovic. E aí, tem duas situações. Primeiro, vamos ver se o Vlahovic aceita jogar na Premier e no Tottenham. Por que eu estou falando isso? Porque depois de ontem, me parece que o Vlahovic não quer sair. Vocês sabem que o jogador, a palavra dele pesa muito nos dias de hoje. A exemplo do Chiesa, que até um tempo atrás ia sair, né, porque não estava tendo um entendimento tático com o Allegri, e de repente o Chiesa falou, não, eu quero ficar, eu quero provar com o Allegri que eu vou dar a volta por cima, ele vai ter que entender que o meu lugar, a minha posição é outra, e não vou abrir mão de jogar na Juventus por causa dele, né? Do mesmo jeito, me parece que o Vlahovic, o Chiesa meio que acabou convencendo o Vlahovic em querer ficar, né? Agora, isso são palavras. Vamos ver a prática. Se chegar uma proposta do Tottenham para o Vlahovic, ele vai sair ou ele vai ficar? Interrogação. E se ele sair, não tem problema nenhum também. Não vou falar que ele é traidor, que ele quis ir embora, porque ele tem uma pubalgia. Agora, se ele receber a proposta, se condicional, se ele receber uma proposta do Tottenham e for para lá, é caminho aberto para o Lukaku na Juventus. Claro que com o dedo do Maximiliano Allegri. Então, por isso que não comemorem, estou sendo irônico, não comemorem o fato do Chelsea não querer fazer a troca com o Vlahovic, porque o Vlahovic, o Chelsea o Lukaku não está descartado. Basta o Tottenham fazer uma proposta pelo Vlahovic e o Vlahovic aceitar, o que para a Juventus financeiramente seria fantástico, financeiramente. E aí, caminho livre para a chegada do Lukaku. Então vamos aguardar o que vai acontecer, né? Vamos ver também se o Gambiasso vai prevalecer a vontade dele, se ele faz parte dos planos do Allegri. Eu não acredito muito, né? Mas, pelo menos,
o Junto ele consegue, por 20 milhões, empurrar o Zakaria para o Monaco. O Zakaria que a gente antecipou, que não deveria ficar. O McKennie, que também agradou muito o Galatasaray, mas ele não quer jogar ali. Acho que a família dele não quer morar lá. E o Allegri gostou da pré-temporada dele, dos 2 jogos que a Juventus fez nos Estados Unidos, e deve dar uma chance para ele. Eu não gostaria mesmo. Tomara que eu queime a língua. E por falar em queimar a língua, eu espero que, se o Lukaku vir, e aí presta bastante atenção, eu sou contra a vinda dele, mas se ele chegar na Juventus, é óbvio que eu vou torcer para ele fazer gol. É óbvio que eu vou torcer para ele fazer gol contra a Inter, com o Milan, contra a Roma, contra o Napoli. É óbvio. E é óbvio que eu vou comemorar os gols dele. Vestiu essa camisa, acabou. Não importa. Eu sou contra a chegada dele, já expliquei os motivos. Né? Mas financeiramente o Vlahovic é mais caro no somar do... Tudo bem. Mas eu vejo também, além da parte financeira, eu vejo a parte esportiva. É a Juventus, tá? É a Juventus. O objetivo são 2 competições, Copa Itália e Campeonato Italiano. O objetivo é voltar a pegar o Scudetto. E se vem um cara desses, ganhando o que ganha, a pedido do treinador, eu sei que não existe obrigação no futebol, obrigação é ser profissional. É a obrigação, entre aspas, ganhar o Scudetto. Porque já que ele é o salvador da... Porque é o seguinte, o Lukaku, de bom grado, ele não quer jogar na Juventus. É isso que me dá medo. Não bastasse a falta de identidade e as bobagens que ele falou no passado, ele não tem vontade de vestir as camisas. Só que ele é profissional. Não é? Se nenhum clube se interessar, ele vai ficar parado. Ele vai meio que tentando gostar do time, tentando que se redimir, aí faz um gol lá, vai fazer uma graça para puxar a torcida pro lado, isso é normal. Então, assim, embora eu não queira a vinda dele, embora eu prefiro ficar com o Vlahovic, com o Pubalgi e tudo, o que limita o Vlahovic, né? Limita que eu falo é até na sua movimentação, né? Do que o jogador que fica lá meio que a contragosto. Não dá certo essas coisas. Mas se ele vir para a Juventus, eu vou torcer pro Lukaku e enfiar um monte de gol no Milan, um monte de gol na Inter, óbvio, né? A lei do ex. E claro que eu vou vibrar com os gols dele. Mas eu sou contra a chegada dele. Agora, acima dele, tenho amor pela Juventus, né? E você tenha amor pelo Fenestra, dá um like no vídeo, recomende aos amigos. Segundo semestre tem o quê? Tem um sorteio de uma camisa oficial da Juventus. Esse era provavelmente a camisa número 1, né? Que tem esses detalhes da zebra, né? Por falar nisso, ontem, nesse jogo Juventus A contra Juventus B, a presença do Elkan. O Elkan que sempre esteve presente lá em Vila Perosa. E eu vou falar uma coisa bem baixinha para encerrar o vídeo aqui. Eu estava lembrando da temporada feita nos Estados Unidos, né? Daquele narrador que não tem cabelos. Eu também raspo a cabeça, né? Mas eu raspo, mas eu tenho. Por causa do Viale, né? Já contei essa história no canal. Aquele que falou besteira, né? Da transação do Vlahovic, da punição, do escândalo do Juventus, escândalo plus Valência. Ele disse que a Juventus entrava numa nova era, que depois da 100 anos da família Agnelli, agora a Juventus, o Agnelli saiu, é uma nova Juventus, com novos rumos. Vou falar uma coisa bem baixinho para você, narrador da TV Dinamite. O Elkan é parente do Agnelli. Continua na família Agnelli a Juventus, tá? Não passa vergonha não fala besteira, tá? Sempre força Juve, fino alla fine. É isso. Vamos esperar se temos alguma novidade de mercado. Por enquanto, apenas a venda do Zakaria. E que fique o Vlahovic com Chiesa lá no ataque, que para mim vai estar bom demais do que o Lukaku. Sempre força Juve, fino alla fine. Ci vediamo ragazzi. Em breve, mais vídeos e qualquer novidade de mercado, qualquer contratação, tem vídeo.